Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de honra e alegria, tá conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Eu passei um mês para responder a ele porque eu achava que era um trote, minha gente. A igreja de vocês é muito abençoada. Um trabalho de uma envergadura dessa, a gente até fica pensando, meu Deus, será que Deus vai me levar ali mesmo? Foi por isso que eu passei um mês sem responder. Mas eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores de vocês, que são uma bênção. Todos os pastores que nos acompanharam esse tempo que a gente está aqui. Quando ele me fez o convite, eu vendo que vocês são batistas, eu digo, meu Deus, o pastor trouxe uma pentecostal que grita aqui para a igreja dele, como é que vai ser isso? Aí eu estava pensando, eu vou me conter um pouquinho, aí depois disso, Deus falou comigo, né? Vai se conter porque não vai ser você, ele gostou de você assim, e eu chamei você para ser usado assim. E a gente flui melhor naquilo que Deus nos chamou para ser, não é verdade? Se eu viesse aqui com uma máscara, se eu viesse aqui vestindo uma carapuça que não era minha, não teria graça, não teria unção. Se Davi tivesse ido para a guerra com a armadura de Saul, muito provavelmente ele não teria vencido, porque não cabia nele. Então não adianta a gente querer se igualar a outras pessoas. A cada um, Deus deu um dom diferente, Deus chama de uma forma diferente. Então tenha liberdade para fluir da forma que Deus lhe chamou para ser e fazer da forma que Deus lhe chamou a fazer. Eu também não posso deixar de louvar a Deus pela vida do ministério de louvor desses abençoados que fizeram um repertório especial. Eu me senti em casa aqui. Eles prepararam todo o ambiente, eu estou me sentindo em casa. Vocês são muito receptivos, gratidão. Honrar a vida do meu esposo, que foi quem viu em mim o que ninguém via, nem mesmo eu. E da diaconisa Daniele, que é minha irmã em Cristo, minha amiga, minha intercessora, que sempre nos acompanha. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 9. Gênesis 21, 9. Diz assim a palavra do Senhor. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Amém? Acredito que seja uma história bastante conhecida, mas Deus faz uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação, de uma multidão. E o tempo passa e Sara não engravida e ela vai ficando ansiosa porque ela não vê a barriga crescer, ela não começa a gerar ainda. E diante daquela ansiedade ela se precipita, quer dar uma ajuda a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, né? Ele sabe trabalhar, os caminhos dele são perfeitos. Quando ele faz é perfeito. Quando a gente bota a nossa mão pode ser que dê errado, mas quando Deus faz é perfeito. E Sara quis colocar a mão naquilo que Deus estava agindo e trabalhando. Entenda uma coisa: aquele que faz a promessa que é o responsável por fazer cumprir a promessa que fez. Se eu faço uma promessa a você, quem tem que fazer a promessa se cumprir não é você, sou eu que fiz a promessa a você. Quem fez a promessa a Abraão foi Deus, e Sara estava querendo fazer com que a promessa acontecesse a todo custo. Se precipitou, colocou os pés pelas mãos e disse a Abraão: se deita com Agar, minha serva, e aí dá dela, já que eu sou estéril, já que eu não gero, dela virá o filho da promessa. Só que Deus não quebra princípio para cumprir promessa na vida de ninguém. Deus não quebra princípio para cumprir promessa. E eu já quero liberar também sobre a sua vida, que não vai ser mais as suas emoções quem vai conduzir as suas decisões. Você será conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Hoje Deus te dá domínio próprio, domínio emocional, para que você não seja conduzido pelas suas emoções. Porque quem se move pelo que precisa, quem se move pelo que sente, uma hora vai acabar se frustrando no meio do caminho e tomando direções que não era para tomar. E hoje Deus
Deus está dizendo: quem vai guiar a tua história e a tua trajetória sou eu. Derramo domínio próprio sobre você. Para que ansiedade, para que medo, nada, nenhum desse sentimento, frustração, decepção, seja capaz de governar a sua vida. Hoje, quem vai governar a sua vida, a sua história, é o Espírito Santo de Deus. A alma é melancólica, a alma é emocional, mas Deus é racional. E tem momentos da nossa vida que não cabe emoção, tem momentos da nossa vida que a gente tem que respirar fundo, e alguém vai tirar a gente até como frio, mas tem que ter uma certa frieza, tem que ser racional para tomar as decisões. E hoje Deus está te dizendo: você não vai se precipitar mais, porque hoje eu tomo as rédeas da tua vida, e quem vai conduzir as tuas decisões sou eu. Sara não consulta a Deus, não pergunta a Deus, ela vai Abraão, deita. E o bichinho do Abraão fez esse sacrifício, né? E ele se deita com Agar. E tem muita gente que critica Agar, que fala mal de Agar. Mas Agar, minha gente, ela era uma escrava. Ela não tinha escolha. O pedido de Sara para ela não era um pedido, era uma ordem. Então Agar se deita com Abraão por obediência. E eu não posso dizer que foi fácil para ela, porque Abraão já era um homem avançado de idade, ela era nova, já estava com ele já há um tempo. Era difícil para ela olhar para ele como homem, não como um pai, como um senhor. Então não foi fácil para Agar. E ela se deita com Abraão como Sara havia pedido. E a Bíblia diz que naquele ato ela engravida, ela gera. E a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente traz para dentro, para debaixo da sombra da nossa promessa. Porque Abraão era um homem que não tinha somente promessa, ele tinha aliança com Deus. A aliança com Deus fala sobre relacionamento. E como foi que começou essa aliança? Foi quando a promessa se cumpriu? Não. Foi quando Abraão decidiu se relacionar com Deus, independente do cumprimento da promessa. Porque não é sobre chegar, é sobre caminhar com Deus enquanto você não chega. Não é sobre chegar aonde Deus prometeu, não é sobre viver o cumprimento da promessa, mas como você se comporta enquanto a promessa não se cumpre ainda. A Bíblia diz que Ele é o caminho, não diz que Ele é o destino, embora Ele seja também o nosso destino, porque nós não somos daqui e nós vamos para lá. Mas a Bíblia diz que Ele é o caminho, porque não é sobre a chegada, é sobre a trajetória que nós escolhemos trilhar, sobre a trajetória que glorifique ao nome dEle, enquanto a promessa dEle não se cumpre na nossa vida. E Abraão tem não somente promessa, ele tem aliança. E a aliança é o seguinte: eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. É Deus dizendo: quem tiver com você, Abraão, está comigo também. Você entende a envergadura, o tamanho, a proporção da sombra que Abraão dava? E embora muitos dizem que não, mas o reino de Deus, ele é seletivo. Não é todo mundo que pode sentar na nossa mesa. Não é todo mundo que pode fazer parte do nosso ciclo de amizade. Não é todo mundo que vai nos acompanhar no momento de cumprimento da promessa. Tem gente que não está pronto, não tem maturidade para estar conosco no tempo do cumprimento. Tem gente que só vai ficar com você do seu lado na sua vida enquanto a promessa for apenas uma promessa. Porque no tempo de cumprimento não vai ter maturidade. Agar era escrava. Ela nunca foi acostumada a ser senhora. Ela não sabia se comportar como senhora. Ela foi comprada como escrava, criada para ser serva. E a Bíblia vai dizer que ela não sabe lidar com aquela situação. Ela não tinha maturidade para lidar. E para distinguir agora o quanto, até que ponto ela era serva e até que ponto ela era senhora, porque ela estava carregando no ventre dela o fruto do Senhor. Então ela não sabia. Ela se perdeu naquela situação porque ela não tinha maturidade para viver o que ela estava vivendo. Por isso que nós temos que ter cuidado com quem a gente traz para a sombra do cumprimento da nossa promessa. Senão a gente vai dar autoridade a pessoas que não têm maturidade. Senão a gente vai dar voz a quem não tem maturidade para estar do nosso lado. E a gente acaba entrando, como os pentecostais dizem, num vento. Sara percebe que entrou no vento, que fez besteira.
se precipitou, fez besteira. E como ela não tinha, como Agar estava gerando um fruto de Abraão, Sara não tinha autoridade para expulsar Agar. Agar, como gerando um filho daquele que tinha uma promessa e uma aliança com Deus, tenha certeza que depois de grávida, ela não comia mais a mesma comida, ela não dormia no mesmo lugar. O tratamento com ela não era o mesmo de antigamente. Não soube. Tem gente que tinha um pouquinho, Deus dá um pouquinho a mais, já não sabe lidar com um pouquinho a mais que recebe. Tem gente que ficava sentadinho e recebe um pouquinho de poder, já não sabe lidar com o poder que recebeu. Imagina agora Agar, uma serva, escrava, gerando um filho do seu senhor. É difícil. E ela começa a espizinhar a Sara. E Sara vendo aquela situação, vendo que Agar já estava como se fosse fazendo comparação. Eu gero, ela não gera. Eu estou grávida, ela não gerou. E aí Sara começa a se incomodar. E se tem um bichinho que sabe ser tinhoso quando quer, eu não sei como é que vocês falam aqui, mas lá em Maceió a gente fala assim: mulher, quando ela quer ser tinhosa, sai de perto dela, ela sabe ser. Aí Sara começou a espizinhar, a humilhar Agar. A humilhação era tanta. E mulher é um negócio que não precisa falar não. Às vezes um olhar já mata a gente, não é assim? Às vezes somente um olhar, não precisa nem abrir a boca, já tem o poder de fazer a gente se sentir um nada. E Sara humilhava tanto Agar a ponto de Agar não suportar, não aguentar e fugir. E a Bíblia diz que ela foge para um deserto cujo nome era Su. Su significa muro. E Deus não tem rota de fuga nem para mim nem para você. Hoje eu vim dizer isso, declarar isso sobre a sua vida. Talvez o ambiente esteja muito difícil. Talvez tudo que você queria que Deus chegasse para você e dissesse: sai, eu vou te tirar. E o que o adversário tem gritado no seu ouvido é: desiste, abandona, larga tudo, solta, larga de mão. Mas Agar, quando vai e foge, ela se depara com um muro, ou seja, um impedimento. Você não vai fugir, Agar. O anjo, quando encontra com ela no deserto, diz: Agar, de onde vens? Para onde vais? Será que o anjo do Senhor não sabia de onde ela vinha? Lógico que sabia. E talvez, se a gente parasse para sentar, para conversar com Agar, e também com você, com alguns de vocês que estão aqui, se eu perguntasse para vocês: fulano, Beltrano, Maria, João, de onde é que você vem? Você me diria: ah, Stephanie, eu venho de tantas lutas, eu venho de tantas guerras, eu venho de tantas frustrações, eu venho de tantas decepções, eu venho de tantas traições, eu venho de tantas decepções, eu venho de um tempo tão assim desgastante, de tanta luta, de tanta guerra, Stephanie. Quando eu finalmente pensei que eu ia ter um descanso, um respiro, aí aconteceu outra coisa de novo. E eu venho de muita luta, de muita guerra. Eu estou cansada, eu venho de humilhação, debaixo de humilhação. Aí o que é que a gente imagina e o que é que a gente espera? Que a gente é melindroso, né? A gente gosta quando a gente está chorando, que alguém venha, chegue, console, olhe para a gente e diz: ah, bichinho de você está certo, chegue, tome aqui o meu ombro para você chorar. Mas diferente disso, sabe o que foi que o anjo disse para ela? Agar, volte e se humilhe a sua senhora. Porque Deus não compactua com o nosso discurso vitimista. E quando Ele sabe que a gente pode dar mais, viver mais, entregar mais, Ele molda mesmo, Ele aperta mesmo, Ele amassa mesmo, Ele permite situações adversas mesmo, porque Ele conhece a estrutura e o que tem é a força que existe aí dentro de você. Se a gente for mais abraçado do que confrontado, a gente nunca sai do lugar. E Deus disse para mim: chegou o tempo de romper, chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de viver histórias novas, acessos novos, pisar em território novo. E ninguém vive o novo agarrado ao que é velho. Tudo que ela esperava é: chegue, Agar, deita aqui no meu ombro, bichinha de você está certa, fica aqui. Não. Diferente disso, volte e se humilhe a sua senhora.
Não vai fugir não, eu não tenho fuga para você, Agar. Todas as vezes que você estiver fazendo algo que foi Deus quem determinou para você fazer, todas as vezes que você estiver gerando algo que talvez você nem tenha pedido, mas foi por conta da aliança que você tinha com alguém que tinha aliança com Deus, porque Agar não tinha promessa. Deus nunca desceu para Agar para liberar promessa sobre a vida dela. Ela só estava debaixo agora de promessa, porque ela estava gerando de alguém que tinha promessa. Por isso que é tão importante as pessoas com quem a gente anda. A importância do nosso ciclo de amizade. Porque quem anda com quem está debaixo de palavra e de promessa de Deus, acaba ficando debaixo dessa promessa e dessa palavra também. Maria era virgem, mas naquela época era normal, era comum as mulheres serem virgens. E por que ela foi escolhida e agraciada? Porque ela era namorada de um homem, José, que sobre a vida dele, sobre a casa dele havia uma promessa. E foi por isso que Maria foi agraciada, porque ela estava com alguém que tinha promessa. E as pessoas com quem a gente anda determinam muito aonde a gente vai chegar. Por isso, comece a rever as suas amizades. Comece a rever quem é que você bota dentro da sua casa. Comece a rever quem é que você se assenta à mesa para conversar, para falar, para compartilhar os seus sonhos, os seus projetos. Agar não tinha promessa, só passou a ter promessa porque estava gerando um fruto de alguém que tinha promessa. Volte e se humilhe a sua senhora. Olhe para o irmão que está do seu lado. Eu não pedi para fazer isso, eu não sei nem se vocês fazem, mas olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: não fuja. Não, diga com autoridade que eu sou pentecostal e hoje eu vim para transformar essa igreja. Diga: não fuja. Quando a gente está assim, atordoado, se alguém chegar e falar baixinho, a gente não, né, continua, tem que dar um grito. Às vezes tem que dar um brado, pegar na pessoa assim um dia. Aleluia. Um dia eu estava em casa descompensada, atribulada, falando alto com meu marido. Ele chegou, olhou pra mim, segurou assim, não me apertou não, viu minha gente, que ele não me bate não, em nome de Jesus. Segurou assim firme. E Stephanie? Sabe, ele falou mais alto do que eu estava falando. Aí eu parei, num instante, a tribulação passou. Então olhe pro irmão que está do seu lado e dê um brado nele, diga assim: não fuja. Não é para fugir mais do teu propósito, não é para fugir mais do teu ministério, não é para fugir mais daquilo que Deus te confiou, não é para fugir mais da missão que Ele entregou nas tuas mãos. Não fuja, é tempo de voltar. Volta, Agar. Volta o quê? Volta a orar, volta a jejuar, volta a acreditar, volta a sonhar, volta a planejar, volta. É tempo de voltar. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar a pegar aquele caderno que tu escrevia lá, os planos, os projetos que tu tinha para o ano, as metas. É tempo de voltar. É tempo de voltar a crer como antes. É tempo de voltar. Quando Daniel já era um idoso, 87 anos por volta, perto do fim do cativeiro, o rei chegou para ele e disse: és tu o mesmo Daniel? Não era perguntando sobre a aparência, porque de fato um homem de 87 anos não tem a mesma força de um jovem de 17, que foi quando ele foi exilado. Era o rei perguntando: tu ainda tem a mesma autoridade? Tu ainda tem a mesma unção? Tu ainda tem a mesma fidelidade com Deus? Tu ainda tem a mesma intimidade com Deus? É tempo de voltar. Voltar a crer como antes. Voltar a receber as palavras que saem aqui desse altar e colocar na tábua do teu coração e já sair declarando, profetizando e fazendo acontecer na sua vida. Eu achei tão bonito hoje de manhã que teve uma irmã que recebeu a palavra e ela já saiu ali dizendo: pastor, aquela palavra falou tanto comigo e eu tranquei a minha faculdade, mas amanhã mesmo eu vou voltar. Não basta ouvir o que é liberado aqui, tem que praticar o que é liberado aqui. Ouvir é diferente de escutar. Escutar todo mundo escuta, mas ouvir é guardar aquilo que está sendo liberado. E o altar é cheio de vida para a sua vida. Então volta com pressa.
Volta a ser aquela pessoa que acreditava, que orava, que jejuava, que fazia propósito com Deus, que o celular despertava pela madrugada. Tem celular que vai voltar a despertar pela madrugada. E se o celular não despertar, eu profetizo que Deus vai despertar você, vai tirar o seu sono. Mas ficar paralisado nessa inércia espiritual, você não fica. Hoje Deus está mandando para bem longe toda a frieza espiritual. O fogo do Espírito está descendo sobre essa igreja. Volta e se humilha a sua senhora. Tem momentos que tudo que a gente queria, tem horas que a gente quer que Deus diz fique, Ele diz vai. Tem hora que a gente quer que Ele diga vai, Ele diz fique. Mas o lugar mais seguro é o lugar da obediência. E ela volta e ela se humilha, a senhora. Deus não tem fuga para mim, Deus não tem fuga para você. Porque embora ela poderia fugir para tentar se libertar, aquilo não seria uma libertação, ela ia continuar sendo escrava, só que agora uma escrava fugitiva. E todas as vezes que a gente estiver na rota do Senhor, que a gente estiver gerando algo que é dele, sempre vai ter uma passagem preparada pelo adversário para a gente fugir. Lembra de Jonas? Deus tinha dado uma ordem. Jonas quis fugir da ordem. O que era que tinha pronto para ele? Já um navio para ele embarcar para um lugar totalmente contrário. Porque o adversário é assim, ele facilita a nossa rota de fuga. Mas hoje Deus está dizendo, fugir nunca mais. Fugir nunca mais. Fugir nunca mais. Tu não vai sair dessa situação fugitivo. Não, é Deus quem arranca H da situação, mas arranca com dignidade, arranca de cabeça erguida. Não vai sair como um fugitivo, não. Eu sei que tem cativeiros que é necessário Deus tirar, mas tirar no tempo certo, porque existe um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E ela volta, e ela se humilha. Aí Ismael nasce Isaac, e Ismael fica tirando onda agora com Isaac, perseguindo Isaac. E se tem um negócio que mexe com a mãe, abala uma mãe, é mexer no filho. Fale de todo mundo, diga que eu sou feia, mas não fale dos meus filhos. Aí eu viro uma leoa. Eu sou boazinha, eu sou tranquila, eu sou da paz, pacificadora. Agora não mexa com meus filhos não, que aí vocês vão ver a leoa. E aí Sara, vendo aquela situação, ela disse, não é possível. Abraão, manda essa mulher com esse menino embora, porque ela não vai fazer parte, não vai viver, esse menino não vai crescer com o meu filho não. Aí Abraão teme, fica triste, acha que aquelas palavras eram muito pesadas, porque é filho dele, é o filho da precipitação, não é o filho da promessa, mas é filho dele, é fruto dele. Aí sabe o que é que Deus diz para Abraão? Deus é muito irônico, né? Às vezes ele diz sim para o que a gente diria não, ele diz não para o que a gente diria sim. Aí Deus olha para Abraão e diz, não Abraão, não pense que essas palavras de Sara são pesarosas não. Faz o que ela diz, pode fazer. Pode despedir Agar e o menino. E a Bíblia diz que assim como Deus disse para ele que ele podia fazer, ele faz. Libera ela e o menino com um pedaço de pão e um odre de água. Perceba que agora Agar não está sendo fugida, ela está sendo despedida. Ela está sendo mandada embora. Não é fuga mais. Agora é alguém que está dizendo, vai, sai, eu te libero, vai embora daqui. Tem rejeições que são providenciais de Deus para a nossa vida. Quando Davi saiu para lutar uma guerra que não era dele, e Ziclag, a cidade dele, estava sendo atacada, os soldados que estavam do lado dele olharam para ele e disseram, volta que tu é perigoso aqui, vai-se embora, vai-te embora para tua casa. Aquela rejeição foi providencial para que Davi voltasse a tempo de recuperar a família, a casa, os filhos.
Então tem rejeições que são providenciais. Comece a agradecer a Deus pelas mesas que não chamaram e não convidaram você para se assentar. Comece a louvar e agradecer a Deus pelas rejeições que você sofreu e que trouxeram você para a presença de Deus. Porque só tem gente que está na igreja, que está na presença porque foi rejeitado um dia. Tem pessoas que não foi você quem rejeitou o mundo, foi o mundo quem vomitou você, porque Deus tem algo na sua vida e na sua história. Então, se for preciso, se for necessário para você viver o propósito de Deus na sua vida, Deus te vomita mesmo, Deus coloca a rejeição mesmo, Deus vai fazer alguém mandar você embora mesmo, mas para que se cumpra o propósito dele na sua história. Vai embora, Agar. E a Bíblia diz que ela vai, e ela chega num deserto que se chama Berseba. Deserto esse que o nome significa lugar de fontes. E quando ela chega lá nesse deserto, a água acaba. E a Bíblia diz que ela, desesperada, que ela está errante pelo deserto, a água acaba e ela coloca o menino embaixo de uma árvore, porque ela não quer ver o menino morrer. Bota o menino embaixo de uma árvore e se distancia dele a uma distância de um tiro de arco e flecha. É longe, é distante. O menino pode simbolizar sonhos, projetos, pode simbolizar nossa vida espiritual, o nosso ministério. Ela está lá, colocou o menino porque há sobre o menino um decreto que vai morrer. Não tem água, não tem comida, vai morrer. E ela coloca o menino lá e se afasta. Só que ela está num deserto, um deserto que o nome dele significa lugar de fontes. E diante dela tinha uma fonte que ela não conseguia ver porque ela estava caída. Mas a Bíblia diz que o anjo visita mais uma vez e ela se ergue. Quando ela se ergue, quando ela se levanta, ela contempla a fonte que estava diante dela. Tem gente aqui chorando pela água do odre que acabou, e Deus está dizendo: eu tenho uma fonte diante de você. Você só não enxergou porque você está caído. Você só não viu porque você precisa se levantar. Você só não viu porque você precisa erguer a tua cabeça. Tem gente aqui fazendo conta de coisas que Deus já tirou, de coisas que Deus afastou, de pessoas que Deus mandou embora, e Deus manda te dizer: para de se agarrar ao que é velho. Eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior. Tem uma fonte diante de você, Agar. E quando ela se levanta, ela vê a fonte. Trate de se erguer, trate de se levantar, trate de erguer a cabeça. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida que não tem opressão do inferno que lhe paralise. Porque todas as vezes que o inferno não conseguir nos tirar de um lugar, ele vai fazer opressão, pressão psicológica para que a gente saia, porque ele sabe que não pode nos tirar. Quem é que vai fazer voltar atrás a palavra que saiu da boca de Deus? Não tem quem faça. Então, se ele não pode parar o que Deus está fazendo, ele vai parar quem é o alvo daquilo que Deus está fazendo. Sara não podia despedir Agar. O que foi que ela fez? Opressão. O que foi que ela fez? Humilhação. O que foi que ela fez? Pesou o clima, deixou o ambiente totalmente desconfortável. E hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer, como boa pentecostal que sou: aprende a devolver a pressão do adversário. Quanto mais ele quer calar a sua voz de adoração, mais adore. Quanto mais ele queira que você não venha para este lugar, mesmo cansado e sem força, se arrume e venha para esse lugar. Balança ele, diz: devolve a pressão. Devolve. Essa batata quente não é tua não, devolve para ele. Esse pepino, esse abacaxi não é teu não, devolve para ele. Devolva a pressão. Não tem opressão do inferno que te paralise mais depois da noite desse dia. E a Bíblia diz que ela se levanta, ela ergue a cabeça e ela vê diante dela a fonte. E o que eu acho interessante é que o anjo diz: para, Agar. Eu ouvi a voz do menino.
E a Bíblia diz, versículos à frente do que a gente leu, que o menino se tornou flecheiro e que dele veio uma grande nação naquele deserto. Ele prosperou no deserto. Porque quem tem promessa, a promessa, a unção não está sobre o lugar, está sobre quem recebeu. A promessa não está no CEP, está no CPF. Até o lugar mais inóspito, quando você chegar, vai ter vida, vai ter prosperidade, vai ter graça, vai ter unção, vai ter salvação. O fato de você chegar no lugar carregando a presença, o lugar será transformado. Porque Jesus não se rende ao ambiente, é o ambiente que tem que se render à presença de Jesus. E hoje Deus está te dizendo, não é você que vai se render ao ambiente, não. Não é você que vai se render às opressões, não. Não é você que vai fugir por conta da opressão do adversário, não. É o adversário quem vai ter que bater de retirada. É o espírito que estava querendo colocar contenda e divisão naquele lugar. Quem vai ter que sair não é você, não. E a Bíblia diz que o menino se torna flecheiro. Eu estou encerrando. O menino se torna flecheiro. Vocês lembram que Agar deixa o menino à distância de um tiro de arco? A distância que ela mediu, que seria exatamente a distância da morte do menino, do sonho, do projeto, da herança, da promessa de Deus para ela, que nem era promessa, mas acabou se tornando promessa, daquilo que ela nem pediu, mas recebeu. Era a distância da morte. E exatamente Deus fez o menino flecheiro. Eu quero declarar sobre a sua vida que aquilo que o adversário pensou que seria a tua vergonha, a destruição da tua casa, a destruição do teu casamento, a destruição do teu ministério, na verdade vai ser a área onde Deus mais vai te levantar, a área onde Deus mais vai te honrar, a área onde Deus mais vai te usar. O menino que pensou que morreria à distância de um tiro de arco se tornou flecheiro, e Deus está dizendo, eu vou te fazer especialista naquilo que o adversário pensou que seria a ferramenta da tua morte. Agar precisou se levantar naquele deserto. Ela não conseguia ver porque ela estava presa nas emoções, na angústia, na tristeza, na dor, de imaginar, de pensar que o filho poderia morrer. E as piores cadeias que existem não são as cadeias físicas, porque foi possível homens presos louvarem e adorarem a Deus. Paulo e Silas estavam presos, mas orando e adorando ao Senhor. Mas tem gente que está livre, fisicamente falando, mas com a alma aprisionada. Essa não consegue louvar, não consegue adorar, não consegue falar do amor de Deus muitas das vezes. E hoje Deus disse para mim, tem muita gente que chegou aqui assim, prisioneiro de si mesmo, dentro, preso nas suas próprias emoções, nas suas dores, nas suas angústias, nos seus traumas do passado, da infância, da vida, da adolescência. Mas hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer, a chave dessa prisão está hoje na tua mão. Tem cadeias sendo despedaçadas hoje. Eu não sei, eu sou conhecida lá em Maceió como a pastora dos atos proféticos. A chave já está na sua mão, então como ato profético, abra essa prisão e saia dela. Eu não sei, todo mundo que está aqui tem pelo menos uma área da vida que precisa que Deus haja, que Deus faça, que Deus opere. E hoje Ele está te dizendo, a chave da virada dessa área da sua vida está na sua mão agora. Coloca a chave na porta, abre e sai e passa por ela, porque chegou o tempo. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus para fazer cadeias quebrarem. Tem cadeias sendo quebradas hoje aqui. Seja livre. Seja livre nas suas emoções, seja livre nas suas finanças, seja livre na sua vida sentimental, seja livre para ser feliz, seja livre para prosperar, seja livre para viver a totalidade da promessa, seja livre para pisar em terras que você nunca imaginou pisar, seja livre para
está diante de conexões da parte de Deus, porque chegou o tempo de novos acessos, chegou o tempo de conquistar novos territórios. Seja livre para fluir na unção que Deus te deu. Seja livre, porque tem cadeias sendo quebradas hoje aqui. No nome de Jesus, há poder. gerando algo que não é da terra, é do céu. Talvez você nem tinha promessa, mas por conta de situações que Deus permitiu acontecer na sua vida, você passou a ter promessa. Por conta de conexões que Deus colocou no seu caminho, você passou a ter promessa. Embora alguém queira diminuir, embora alguém não aceite, você tem promessa. Tem promessa de Deus sobre a sua vida. Cadê você que precisa voltar? Cadê você que por conta de circunstâncias, situações, se afastou e hoje precisa renovar a aliança com o Senhor? Saia do seu lugar e venha aqui na frente em nome de Jesus. As cadeias já se partiram, você já é livre, você está solto. Pode vir, pode vir, pode vir, porque você está livre. Pode vir, porque Deus tem um futuro novo. Pode vir, porque tem um novo capítulo para ser escrito na tua história. Pode vir, porque nesse deserto você não vai morrer. Tem fonte, a fonte é Jesus e Ele está te chamando. Vem pra fonte, de sede tu não morre, de fome tu não morre. Vem pra fonte. Tem ministérios que estão sendo ressuscitados hoje aqui. Tem ministérios que estão sendo ativados hoje aqui. A fonte está aqui. Vem pra fonte, vem pra fonte, vem pra fonte. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Se tu quiser manifestar com teu Santo Espírito Santo, tem poder pra isso, Deus. Como no dia de Pentecostes, enche o teu povo. Enche o teu povo. Enche o teu povo. Cura o teu povo. Liberta o teu povo. O povo não é meu, é teu. Eles estão nas tuas mãos, Senhor. Nós estamos debaixo da tua cobertura, Pai. Faz conforme o teu querer, como te apraz. Vai curando agora de enfermidades, vai curando a alma, o corpo, o espírito, porque hoje não tem uma cadeia que fique de pé. Não tem uma cadeia sequer que fique de pé. A chave o Senhor colocou na nossa mão. Basta querer, basta abrir a porta e sair.
porque o Senhor já nos liberou, o Senhor já nos libertou. Seja livre, seja livre, seja livre. O anjo está dizendo volta, o anjo está dizendo volta, o anjo está dizendo volta. Aqui para eu encerrar, entregar para quem é de direito. Agora de noite eu consegui entregar no horário, mas tem um louvor que faz parte do meu testemunho. Cuido de ti. Eu posso ousar cantar com vocês? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender.
abençoados.